Uma metodologia inédita está sendo utilizada com sucesso na solução de conflitos domésticos em Belo Horizonte. Batizada de audiência de fortalecimento, a prática dá oportunidade à mulher de dizer ao agressor, que só escuta, tudo que sempre a incomodou e a oprimiu. Em quais situações deve ser aplicada? Como influencia na relação e quais são os objetivos? Esses são os principais temas de hoje do Pensamento Jurídico, uma produção da Associação dos Magistrados Mineiros, a AMAGES. Para falar sobre o assunto, nós vamos conversar com o juiz Marcelo Gonçalves de Paula, que é titular da 14ª Vara Criminal da Comarca de Belo Horizonte e especializado em crimes previstos na Lei Maria da Penha. Ele é magistrado há 16 anos e já passou por 5 comarcas: João Pinheiro, Pompéu, Inhapim, Ipatinga e Belo Horizonte, onde está há 4 anos. Doutor Marcelo, obrigado pela entrevista, é um prazer recebê-lo aqui no Pensamento Jurídico. Teremos ainda o quadro Pensamento Literário, que o senhor fará indicações de leitura para os nossos telespectadores. Doutor Marcelo, em que situações e em que fase a metodologia é aplicada? Só em casos da Lei Maria da Penha que forem reincidentes ou não? Nós temos que deixar claro que essa metodologia ela é aplicada especificamente nas medidas protetivas de relações conflituosas. Ela não tem foco nem em inquérito, nem em ações penais. Nosso objetivo é fazer a incidência numa nova técnica nessa relação envolvendo as medidas protetivas. E quais seriam essas medidas protetivas? Nós temos várias hipóteses de medidas protetivas. A legislação não traz um rol específico, taxativo, que a gente tem que utilizar. Só que a gente observa as formas como eram tratadas essas relações conflituosas entre a mulher e o marido em relação de conflito. As utilizadas até agora não tinham um resultado eficaz, porque partia-se do princípio de que o contato entre vítima e agressor deveria ser evitado ao máximo. Mas a gente observa que existem mulheres com essa demanda, é necessário trazer essa discussão, dar essa oportunidade para que ela possa também falar, rediscutir aquilo tudo que está dentro dela. Então, através disso, a gente trouxe certa metodologia dentro das medidas protetivas. Quer dizer que nesses 11 anos de Lei Maria da Penha, as medidas aplicadas de afastamento do agressor do lar, da presença da mulher, da vítima, né, e distanciamento, ou até uso de tornozeleira, isso não foi totalmente eficiente? Elas são necessárias, é claro que você precisa de aplicar, precisa de utilizar essas formas, mas a necessidade de humanizar a ação envolvendo a mulher e o agressor é que dá essa nova visão à técnica das audiências de fortalecimento. Porque não adianta você tratar essas relações conflituosas com a mesma forma que você utiliza nos crimes envolvendo crimes como patrimônio. Ali nós temos pessoas envolvidas. E se você não mudar essa forma de pensamento em trazer também o fato social para dentro do judiciário e ali a gente agir com novas ações para que essa questão social também seja envolvida na solução, nós não encontraremos um fim para esse conflito. O senhor deu o nome à metodologia de audiência de fortalecimento. Como é que funciona? O agressor é chamado à presença da vítima? Por que audiência de fortalecimento? As bases principais do machismo a gente encontra na relação de submissão. Então, o homem tem pleno controle da ação dele sobre a mulher. Então, a gente precisava romper com uma dessas bases. E como isso pode ser feito? Com a inversão desses papéis. A partir do momento em que a mulher passa a falar e ele passa apenas a ouvir, nós temos aí uma mudança desse foco em que ele predominava nessa estrutura de falar, de dominar e de controlar a relação, e aí ele passa apenas a ouvi-la. Mas eu digo, esse homem que participa dessa audiência é um homem que tem já reincidências em que essas medidas protetivas já aplicadas ele não as respeita. Então, não é reincidente, né? Ele é reincidente, por isso ele precisa de ter um foco diferenciado. Então, o senhor buscou recursos, digamos, psicológicos, sociológicos, porque, na verdade, a manifestação de violência é, na verdade, uma relação de poder entre quem está mandando, quem oprime e quem no caso aí, a vítima, a submissa.
Dar esse tratamento humanitário, observar a pessoa e o Estado não ser mais o proprietário da solução. Porque, veja bem, se a gente tem um Estado em que diz, vocês estão em conflito, me dá o conflito que a solução é essa. Não é dessa maneira. Paternalismo, Não existe assistencialismo. essa forma, nós temos que trazer as pessoas para participar da solução do conflito. Então eu tenho que ouvir a mulher, eu tenho que ouvir o homem e tenho que ter aí a falta de autoritarismo, a falta de concentração de ação do Estado e dizer às partes, vamos nos compor, vamos encontrar uma solução conjunta para a solução desse conflito. E o que as mulheres costumam falar para seus agressores quando estão cara a cara com eles? Aquele momento ali é um momento de catarse, de esvaziamento, ela consegue boa parte daquilo que ela trazia consigo e ele não tinha oportunidade de falar, ela se desabafa, enfim, ela consegue, naquele momento ali, falar boa parte de tudo aquilo que ela continuava oprimida e não tinha aquela situação e nem a liberdade de se expressar. E se ela não conseguir se manifestar ali, estiver ainda com medo, existe algum outro tipo de recurso ou mesmo a própria reação do agressor, o ex-marido, o marido, enfim, ele pode intimidá-la? Como é que o senhor lida com essa situação? Mas é isso que a gente tem que deixar claro. Antes de iniciar a audiência de fortalecimento, essa mulher ela é chamada sozinha para a sala de audiência e o agressor fica lá fora. E só com ela na audiência nós perguntamos, questionamos e chegamos à argumentação e ela nos passa essa toda a tranquilidade de que ela está disposta a falar aquilo na frente do agressor. Não é uma audiência em que entra a vítima e entra o agressor junto, não. É primeiro a vítima, o agressor fica lá fora, você a pergunta se ela quer participar dessa metodologia e a partir do instante em que ela de fato autoriza, nós damos esse início a toda essa nova técnica. Muito bem, doutor Marcelo, eu vou fazer um pequeno intervalo. Gostaria que no próximo bloco o senhor contasse para a gente sobre a reação do outro lado, a reação dos agressores, dos homens que se veem emparedados diante da situação como essa aí, nessa inversão de valores entre poder e submissão. A gente volta então em instantes. Estamos de volta com o Pensamento Jurídico, uma produção da Amarges. Participe de nosso programa pelo e-mail pensamento@amarges.com.br. Hoje estamos discutindo uma nova metodologia para solucionar conflitos domésticos com bastante sucesso na Lei Maria da Penha. Ela foi batizada de Audiência de Fortalecimento. Nós vamos conversar sobre isso. Estamos conversando desde o primeiro bloco com o juiz Marcelo Gonçalves de Paula, que é titular da 14ª Vara Criminal da comarca de Belo Horizonte, especializada em crimes previstos na Lei Maria da Penha. Doutor Marcelo, deixei para o senhor então uma questão no bloco anterior a respeito da reação dos homens quando estão diante dessa situação em que eles perdem aquele posto do opressor, né, digamos assim. Como é que funciona isso? Como é que é a reação dele? Como eu disse, após a mulher nos autorizar, a vítima nos autorizar, ele entra para a audiência e ali senta para a sua participação. E a única função que ele vai ter ali é de escutar. Mas antes, ele é advertido de que não poderá ameaçá-la em hipótese alguma, seja com olhares, comportamentos, que senão ele é enquadrado nesse delito e as providências serão tomadas para ali. Ou ele tem um grande choque, porque lá fora, na audiência, esperando para ser chamado, ele ainda está naquela concepção de que eu controlo essa relação. Eu sou, de fato, o protagonista desse envolvimento com essa mulher e na certeza de que ela, mesmo estando lá dentro na audiência, antes dele entrar, ele tem essa sensação de que vai ali, com a presença dele, controlar tudo aquilo que até propriedade, então, né? De propriedade, de posse, daquelas relações sentimentais com ela. Então, quando ele senta, e o primeiro choque que ele tem ao ser advertido que permanecerá calado, e damos a palavra à vítima,
e ela passa ali a falar e relatar tudo que passou com ele, as situações, pontuar o que foi base e o que sofreu, enfim, toda a sua história diante daquela situação com ele, o choque é iminente, você percebe. Ele não tinha noção do que ele fez, do mal que ele fez, né? E nessas situações ele passa, você constata que até concordar, que até enxergar, porque ele, como ele não tem como se contrapor, porque esse era a base da relação de submissão, e aí ela passa a ser a protagonista, ela passa a posicionar-se na fala e ele na escuta, o choque para ele, de fato, traz uma reação assim, até de inação. É o momento dele repensar a própria trajetória do seu comportamento, né? São o início, na verdade, essas audiências, elas procuram desconstituir tudo que existia até então de relação dos dois. Aquela figura de relação, de convivência de uma mulher com um homem ou de um homem com uma mulher, ela vai sendo desconstituída. Por quê? A partir daquele instante em que ela tem essa consciência e começa ali seu processo de autoafirmação, resgate de sua autoestima e fortalecendo na sua estrutura psicológica, nós temos ali novas visões que começam a ser também construídas. Seja dele dizendo, estou diante de uma mulher que não é mais aquela em que eu a controlava, e ela também à frente de um homem dizendo, ó, eu agora passo a ser a autora das minhas ações, dos meus desejos e vontades. Por isso a audiência de fortalecimento. Ela sai fortalecida enquanto pessoa, sua dignidade é resgatada nesse momento, né? É o retorno que você tem após ele sair da sala e a gente ainda continua conversando com essa mulher, assistida pela defensoria, porque ela permanece com a gente na audiência. O relato que nós temos da grande maioria delas, primeiro é aquela, tirei um peso das minhas costas. Consegui falar tudo, boa parte daquilo que eu não tinha oportunidade sequer de dar uma opinião o mais simples possível da minha casa. Entendi. Estou livre, tenho liberdade. Desabafou, consigo me enxergar. Claro que isso tem aí uma visão psicológica, psiquiátrica, e aí a gente tem que utilizar-se também dessas técnicas aí. Mas é o retorno que você tem, e você já vê um brilho nos olhos, você já vê a felicidade dela ao sair dessa audiência, como se tivesse, de fato, aberto essa prisão psicológica que ela estava, ou iniciado a abertura dessa porta, para ali ela de fato... O empoderamento, né? Eu posso também, né? Agora, doutor Marcelo, a situação não se resume apenas a essa metodologia, apenas a essa audiência, né? Existem outros trabalhos em sequência, não é isso? O importante é ela não se restringe apenas à audiência de fortalecimento. Isso que é importante a gente fazer esse esclarecimento. Por quê? Não adiantaríamos colocar os dois juntos ali, ela desabafar, esse agressor ouvir e abriu a porta, está resolvido o problema. Não é isso. Após a audiência de fortalecimento, a gente aplica ao agressor a medida protetiva de comparecimento obrigatório aos grupos reflexivos. São sessões que ele participa? 8 sessões desenvolvidas pelo projeto Dialogar da Polícia Civil. É a grande parceira que nós temos com os agressores. E lá esse agressor, no projeto Dialogar, ele também ele é assistido por assistente social e psicólogos, e no projeto Dialogar, observa-se se esse agressor tem algum problema com dependência química. Que é outro tratamento. Né? É outro tratamento. E alcoolismo, né? Alcoolismo, problemas psiquiátricos, psicológicos. E ele também é direcionado a esses setores gratuitos. Nós contamos aí com a parceria do Ministério Público de Violência contra a Mulher. A Polícia Civil faz esse acompanhamento, constata que é necessário atuação em outros setores e o Ministério Público encaminha as curadorias do Ministério Público, psiquiatrias, dependência química e remédios. Aí ele é tratado. A mulher nós encaminhamos para o CERNA, que é o nosso Centro Risoleta Neves. Lá ela recebe assistência social, psicológica, toda necessária, e com uma equipe especializada em violência doméstica, além de ser acompanhado toda a família. Se ela também tiver problema com dependência química, seja droga, alcoolismo ou outra,
se ela tem alguma questão relacionada à psicologia e psiquiatria, ela recebe toda a assistência gratuita e é encaminhada às secretarias do Estado. Agora, se um homem não comparecer, se ele for resistente e, por algum motivo, ele faltar a essas sessões, ele é monitorado eletronicamente ou pode ser preso? O que pode acontecer com ele? A 14ª, ela tem um acompanhamento mensal desses comparecimentos a essas sessões. O projeto Dialogar da Polícia Civil nos encaminha todas as sextas-feiras da semana o comparecimento dos agressores que foram para lá encaminhados. Então, nós temos todo um relatório, um acompanhamento, uma planilha para aquelas sessões às quais ele compareceu ou não. Na segunda-feira, a secretaria entra em contato com essas pessoas, a secretaria da 14ª, para aqueles que não compareceram. Então, ele é chamado, comunicado de que deverá voltar para o projeto. E isso consta e é informado ao projeto de que ele já foi intimado, notificado, foi dado ciência a ele de que o não comparecimento poderá gerar consequências. Caso ele não compareça naquele dia em que ele foi alertado, foi notificado, cientificado, nós decretamos a prisão preventiva dele. Muito bem. Eu gostaria que você falasse agora no próximo bloco para nós sobre o índice de aproveitamento, né? Como é que tem sido o sucesso desse projeto em termos de reincidência. Se eu contar para a gente, então, no próximo bloco a gente volta em instantes. Estamos de volta com o Pensamento Jurídico, uma produção da Amages. Hoje estamos discutindo sobre uma metodologia nova para solucionar conflitos domésticos que coloca cara a cara o agressor e a vítima. É um método adotado aqui pelo juiz Marcelo Gonçalves de Paula, que é titular da 14ª Vara Criminal da Comarca de Belo Horizonte, o nosso entrevistado de hoje. Doutor Marcelo, então, deixei para o senhor uma questão no bloco anterior a respeito aí do índice de aproveitamento, né? Como é que tem sido os resultados dessa nova metodologia que coloca, então, o agressor diante da vítima, a vítima diante do agressor? Qual é o resultado que o senhor avalia a respeito disso? Olha, nós estamos muito satisfeitos. Todas as audiências que fizeram envolvendo essa metodologia, nós não tivemos nenhuma reincidência. Então, 100% de aproveitamento. São 100% de aproveitamento. São quantas audiências que você já realizou? Nós já fizemos 19 audiências até agora. Nós temos aproximadamente 4 meses utilizando elas. Por isso que a gente fica muito feliz. Ela nasce de uma concepção restaurativa. A aplicação dessas formas são formas restaurativas. Nós tivemos um congresso agora sexta-feira, nós tivemos em Salvador sexta-feira e sábado, foi a nossa 11ª Jornada Maria da Penha, onde lá nós discutimos amplamente a aplicação da justiça restaurativa em violência doméstica. E aí, de fato, foi uma das grandes diretrizes nossas. A ministra Carmen Lúcia nos pontuou da necessidade que a gente faça aplicação dessas metodologias de justiça restaurativa na violência doméstica. E, embasado em tudo isso, nós tivemos agora a resolução 225, no parágrafo 4º, no artigo 24, parágrafo 3º dessa resolução 225, especificamente a necessidade de aplicar a justiça restaurativa na violência doméstica. Então ele pode ser incorporado, essa metodologia, até pelo Tribunal de Justiça de forma generalizada e também no país, né? Claro, e deve, porque isso é humanizar, isso é trazer a todas as pessoas envolvidas num fato social. Na verdade, o delito é um fato social. E a gente dialogar, o Estado não pode ser egoísta. O Estado também não pode ter a vaidade. Nós não podemos ter o nosso papel como julgador, Ministério Público, o egocentrismo de dizer eu sei solucionar o seu problema, sem ouvir. Às vezes o Estado tem que ter a humildade de entender que eu não devo sequer participar quando vítima e agressores dizem eu não quero que você interfira. Já está solucionado. E até o senhor não utiliza isso de maneira individualizada. O senhor busca uma parceria com o Ministério Público, como já disse aqui, Defensoria Pública e Polícia Civil, né?
Todos esses parceiros, aí o próprio Estado, nas secretarias de direitos humanos, e todos eles, nós fazemos a construção da solução do problema. Não é apropriar-se do problema e decidir por uma apropriação, num formalismo exacerbado ou num formalismo frio dessa lei. Relações como essa fazem reunir em torno dela legislações que pulsam, são sentimentos de pessoas que estão ali. Não se soluciona só o conflito do homem e da mulher. Tem todos os que, de forma reflexiva, recebem tudo isso, os filhos, os pais, os parentes envolvidos, toda a sociedade em torno disso, são, de fato, afetados por tudo isso. Ora, e o Estado não vai ouvir essas pessoas? Temos que sair desse papel sentado nas cadeiras e nos colocarmos também como envolvidos nessa discussão para a solução conjunta do conflito. De intervenção, aquela posição de assistencialismo, de paternalismo, ou seja, dialoga com a conciliação, a mediação e, como o senhor disse, a justiça restaurativa, né? Claro, nós vivemos numa ascendência de humanismo. Você olha aí os problemas que nós temos com esses refugiados que estão passando por todos esses naufrágios, seja na Turquia, nós estamos vendo esse problema agora recente de todos em Barcelona, em Londres, na França, e todos nós nos comovemos com isso. Então, aquela visão de mundo globalizado está tomando força, mas também força para o humanismo, para as ações de que nós precisamos viver de forma conjunta e nos preocuparmos uns com os outros, não só com o aspecto ambiental, mas também nós estamos próximos. Sem dúvida. O mundo está em movimento, a sociedade tem movimento, o direito também tem que andar, né? Assim, e essa Lei Maria da Penha, nesses 11 anos, ela vem sofrendo aperfeiçoamentos. Essa metodologia do senhor representa um aperfeiçoamento da Lei Maria da Penha, assim como tivemos no outro extremo também o feminicídio, né? Nós tratávamos a mulher como uma vítima. Olha, nós temos que tratar essa mulher como uma mulher que se fortalece, como uma mulher que se cresce, uma mulher também que quer ser protagonista, que quer ser autora da solução da sua questão. Ela tem que ter esse enfoque, ela tem que ter essa ajuda e ela tem que também ser enxergada, porque essa é uma demanda da mulher. Eu preciso histórica, ser tratado, né? A demanda histórica. Eu preciso ser enxergado. É necessário que me escutem. Eu quero falar. Eu não quero ser só apenas tratado como uma vítima. Vamos mudar um pouco esse papel. Então, o novo foco agora da 11ª Jornada de Violência Doméstica foi chamar a mulher agora numa nova visão, mudar esses óculos interpretativos que nós já temos 11 anos de aplicação dessa lei. Muito bem, eu vou ter uma daqui a pouquinho. Gostaria que antes o senhor fizesse para a gente a indicação de leitura no quadro Pensamento Literário, por favor. Esse livro, para mim, ele é importantíssimo, chama-se Por um Fio, Drauzio Varela, todos conhecem esse oncologista. E neste momento aqui, esse livro, Drauzio aborda muitos casos que ele teve de pacientes naquele momento terminal, em que ele ia conversar com eles o que eles achavam da vida. Muito bem, uma boa indicação. Drauzio Varela sempre muito instigante. Doutor Marcelo, então, voltando aqui ao nosso tema aqui da violência doméstica, né? Esse projeto de metodologia que o senhor adotou, tem adotado aqui em Belo Horizonte, ele pode se aplicar também em outras relações que não só de marido e mulher, por exemplo, namorados, mãe e filha, pai e filho? Toda relação entre homem e mulher que se enquadra naquele universo doméstico, familiar e relações de eventual agregação podem ser aplicadas. Mas o que nós temos que ver é essa figura de gênero, a predominância de gênero. É o que eu chamo a atenção quando nós tratamos dos transgêneros, que está sendo muito bem abordado hoje nos veículos de comunicação. Ela pode ser aplicada, sim, porque no transgênero há identificação do sexo feminino, só que numa estrutura de corpo masculina. Por isso que ela também pode ser aplicada. E nós não podemos só achar que entre o homem, o marido e a mulher, essa relação. Mas
filho com a mãe, o filho com a avó, o irmão com a irmã, né, o avô com a neta. Então, essas relações familiares, elas incidem nesse amparo da Lei Maria da Penha. Muito bem. Eu comecei aqui com o juiz Marcelo Gonçalves de Paula, que é titular da 14ª Vara Criminal da Comarca de Belo Horizonte, especializada em crimes previstos na Lei da Maria da Penha. E discutimos aí sobre a nova metodologia adotada por ele, que prevê aí uma solução de conflitos mais rápida entre agressor e vítima, que ficam cara a cara dizendo as verdades necessárias. Doutor Marcelo, obrigado aí pela entrevista. Foi um prazer recebê-lo aqui no Pensamento Jurídico e parabéns e sucesso aí no projeto. Eu quero agradecer a TV Amages por nos dar essa oportunidade e estamos sempre à disposição. É um prazer para nós também. Para trazer mais Com certeza, resultados. vamos conversar outras vezes aí sobre os resultados desse projeto. Bom, nós ficamos por aqui. Se você quiser participar, escreva para pensamento@amages.com.br. Obrigado e até a próxima.